as long as stars are above you, longer if I can. How long will I need you? As long as... Olá, amados, a paz do Senhor, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos lá? Bem rapidinho aqui, gente. Vou ler aqui bem rapidinho, tá? Então, vamos lá. Mesmo que o marido vai na igreja, Deus não perdoa o cônjuge. Acredito que seja assim, né, gente? Mesmo que o marido vá à igreja, Deus não perdoa ele. Bom, gente, eu não sei o que é que acontece, que as pessoas acham que a igreja faz tudo, sabe? Que a igreja é um tipo... Sei lá o que é que acontece dentro da igreja. As pessoas, né, consagrar a igreja e acham que a igreja faz tudo. Acham que a igreja converte, acham que a igreja perdoa. Acham que, né, atravessou os portões da igreja, né? Atravessou os portões da igreja, acontece tudo lá. A pessoa é salva, tudo acontece ali. Ao cruzar aquelas portas de alguma igreja, acontece tudo na vida da pessoa, tudo muda, né, gente? E muita gente tem essa mania de achar que a igreja faz tudo. O papel da igreja é fazer tudo, né? O papel da igreja, a igreja, quando eu falo, tá, gente, é a igreja tijolo. Eu tô falando aqui da igreja tijolo porque tem gente que acha que a igreja tijolo salva, perdoa, liberta, né? Como se a igreja tijolo tivesse vida, né? Como se a igreja tijolo fosse, sei lá o quê, né? Igreja tijolo é o espaço, é um ambiente onde a gente, né, glorifica a Deus, dá glória e tal, que a gente se reúne, né, como igreja, né? Porque igreja somos nós, primeiramente porque igreja, né, gente, somos nós pessoas é que somos a igreja. Não é a igreja tijolo que é a igreja. Logicamente que é papel da igreja pessoas pregar a verdade, levar a verdade às pessoas para que haja o arrependimento. Certo? Né? Porque a igreja tijolo não vai pregar. A igreja tijolo não vai fazer isso. A igreja tijolo vai fazer isso, gente? Não vai. Certo? A igreja tijolo não faz isso. É a gente como igreja, como pessoa, porque a igreja somos nós, né, que faz esse papel aqui de pregar a verdade, mas ainda assim, nem nós podemos, né, fazer com que a pessoa... nós influenciamos, certo? Mas não é a gente que salva. Nós não salvamos ninguém. Não é nós, pessoas, que salvamos ninguém. Não é a gente que perdoa. Não. Certo? Né? Nós podemos influenciar a pessoa a se converter, tal, através da pregação da palavra. Nós somos influenciadores para levar a palavra de Deus para que a pessoa, através da palavra de Deus, venha a ser liberta, certo? E assim a sua vida venha a ser transformada por Deus. Até porque quem vai fazer o trabalho de converter, quem vai fazer o trabalho de fazer com que a pessoa nasça uma nova criatura de novo, é Deus, né, gente? Esse não é o papel, esse papel não nos cabe, né, de convencer o homem. Nosso papel é apenas levar a palavra e que através da palavra a pessoa se converta, né, e faça tudo mais, né, se arrependa dos seus pecados, dos seus erros, das suas negligências e tudo mais. Então, nosso papel é basicamente esse daqui, certo? Agora, não é porque o marido vai para a igreja, meu marido vai para a igreja, Deus não perdoa ele, não. Deus perdoa ele se ele se, né, não é a igreja, ele é a igreja que faz ele ser perdoado. De fato, né, não basta só eu ir à igreja. Não é eu ir à igreja que vai fazer com que Deus me perdoe, né? Vai ser eu confessar a Deus os meus pecados e deixar e abandonar, certo? Para que Deus possa me perdoar. Porque não adianta, gente. A igreja está lotada de gente, lotada. De homens, mulheres, não importa se é cônjuge, certo? Se é marido, se é esposa, se é amante. A igreja está lotada dessas pessoas. Mas porque essas pessoas vão à igreja, é porque elas estão salvas? É porque elas estão libertas? É porque Deus as perdoou? Logicamente que não.
Grande parte dali nunca se converteram na vida, nunca se arrependeram, nunca vão se arrepender. Vão continuar nas suas práticas, vão continuar nos seus pecados, nas suas imundícias e não vão se arrepender não vão se arrepender. Certo? Então, logo eu entendo que não é a igreja, certo, que vai me salvar. Não é a igreja, não, porque a igreja não salva ninguém de fato. Não é a igreja que vai me salvar, não é a igreja que vai fazer com que eu me arrependa, não. Logicamente, né, que eu preciso me arrepender, tomar uma decisão de me arrepender, certo? De deixar o pecado tal. Não é eu indo à igreja que faz com que Deus, né? Eu vou para a igreja, então, né, vai com essa intenção, vou para a igreja porque eu indo para a igreja Deus me perdoa. Não é assim não, né? Vou para a igreja, boto a biblinha, né? Vou para a igreja, boto a biblinha debaixo do braço, vou para a igreja, assim Deus me perdoa. Não, querido. Não é assim que funciona, não. Ou você se arrepende, você vai ter que né, se arrepender de verdade, confessar os seus pecados a Deus, certo? Né? E aqueles que você pratica diante das pessoas, vai confessar diante de Deus e das pessoas e por aí vai, certo? Para que Deus possa lhe perdoar, certo? Para que de fato, né, Deus possa lhe perdoar. Não é eu indo à igreja. Seu marido pode ir para a igreja. Pode ir para a igreja, mas está no pecado? Está no adultério? Então não adianta de nada, gente. Não adianta de nada ele estar na igreja já que ele não se arrependeu. Do que adianta estar na igreja sem arrependimento? Já disse a vocês aqui, ó. Né? Tem gente que vai nascer na igreja, vai viver na igreja, vai casar na igreja e vai morrer na igreja. E vai acordar no inferno. Infelizmente essa é a palavra. Vai morrer, vai nascer, vai trabalhar dentro da igreja, vai estar ali em comunhão com os irmãos, mas vai morrer dentro da igreja e acordar no inferno. Então não é a igreja em si, né, que vai fazer com que você perdoe, né? Até porque igreja não perdoa ninguém. Quem perdoa é Deus, né, gente? Quem perdoa é Deus, né? Ou seja, seu marido pode ir na igreja. Não é a igreja que perdoa. Ele ir para a igreja fazer isso aqui não vai perdoar ele. Não é automático assim que funcionam as coisas, não, né? Eu vou na igreja, assim Deus me perdoa. Não. Você vai ter que se arrepender do seu pecado e abandonar ele, né? De todo o seu coração, se arrepender de todo o seu coração, para que Deus possa se arrepender. Aliás, para que Deus possa perdoar, né? O seu pecado, o seu erro, seja lá. Tá, gente? Porque não é assim que funcionam as coisas, não, né? Só eu ir para a igreja, né? E se fosse assim, se funcionasse dessa forma, todo mundo que está lá na igreja seria salvo. Todo mundo que está na igreja, a gente sabe que não é assim. Nem todos que estão dentro da igreja que frequentam, pode frequentar, pode ser líder, pode estar lá participar de todos os cultos lá, pode participar de todos os cultos, ser diácono da igreja, ser um membro assíduo, ser o que tiver de ser lá. Se você não se arrepender do seu pecado, certo? Você não vai ser perdoada por Deus. Está na Bíblia. Você não vai ser perdoada por Deus por ir à igreja. Não é por ir à igreja que você, de fato, certo, vai ser perdoada por Deus, né? E a igreja faz parte da nossa profissão de fé. E a igreja faz parte, né, de uma obra, né, de parte da gente. E a igreja, né, é um momento de adoração a Deus. Mas não é isso que vai me fazer com que eu seja perdoado. Não é eu ir à igreja que vai fazer com que Deus me perdoe, de fato, né? Eu preciso... Do que adianta tu estar na igreja e estar todo errado, vivendo no pecado? Do que adianta? Nada, né? Não adianta de nada tu estar dentro da igreja e estar em pecado. Adianta de quê? Tu tá dentro da igreja, né? Tu vai de domingo a domingo, como tem muitos dentro da igreja assim. Do que adianta tu participar de todos os cultos? Se no final Deus vai dizer assim, ó... Apartai-vos de mim, maldito, que não vos conheço. Porque vocês vão dizer, Senhor, mas eu vivia na igreja. Senhor, mas eu ia para a igreja todo domingo, todo culto. Eu estava lá na igreja, todo culto eu estava participando, eu ia direto para a igreja. E sabe o que Deus vai dizer para essas pessoas?
Apartai-vos de mim, malditos, que não vos conheço, né? Porque essas pessoas dirão, certo? Que a igreja, que frequentava a igreja. Então, não é o frequentar a igreja que faz com que Deus me perdoe, né? Não é o eu frequentar a igreja que faz com que eu seja liberto. Não é o eu frequentar a igreja que faz com que tudo aconteça na minha vida, a mágica acontece e eu seja salvo. Não é. É eu simplesmente abandonar, deixar o pecado, deixar o erro, certo? Para que Deus possa me perdoar, para que Deus possa me salvar, para que Deus possa me libertar, para que Deus possa transformar a minha vida, gente. Certo? Então, se teu marido vai para a igreja ou tua esposa vai para a igreja, mas vive no pecado, se ela não se arrepender, Deus não vai perdoar ela, não. Se ele não se arrepender, Deus também não vai se arrepender. Eu conheço um bocado da minha família, vai para a igreja, mas vive no pecado. Eu fico só olhando assim. Vocês acham que por eles ir à igreja, eles estão libertos, estão salvos, estão fazendo a vontade de Deus só por ir para a igreja? Ah, por ir à igreja, meu filho, certo? Até Hitler ia. Hitler, lembra de Hitler? Hitler ia na igreja, ele era religioso, né? Ou seja, essa pessoa é só mais um religioso. Mas veja, Hitler foi um dos maiores assassinos, matou os judeus, olha, certo? Que até hoje, mas vivia na igreja. Mas vocês acham que Hitler foi salvo? Porque vivia na igreja, né? Ele era um homem religioso. E olha que ele era um homem religioso, viu? Vivia na igreja. Então não é o viver na igreja, não é o frequentar a igreja, né? Porque ele frequentava a igreja. Hitler frequentava a igreja. Mas porque ele frequentava a igreja foi porque Deus perdoou ele, foi? Foi porque Deus perdoou ele. Então logo teu marido pode ir para a igreja, certo? Logo tua esposa pode ir para a igreja. Viver a vida toda no pecado e ir numa igreja, porque ela é religiosa, ele é religioso, né? Quantos esposos e esposas estão indo aí para a igreja com a amante e vai com a amante ainda a tiracolo, vai com a amante a tiracolo e eles achando que são crentes, que são de Deus, mas estão lá no pecado, no adultério os dois, tanto a amante quanto o cônjuge aí. Tá os dois lá na igreja. Certo? E muitos vivem daquela forma a vida inteira. Mas no pecado, no adultério. Certo? No adultério. Aí porque vive na igreja, Deus vai salvar? Aqui o dedinho, meu filho. As coisas de Deus não é bem assim não, meu filho. A porta é estreita, gente. A porta é estreita. Né? Deus só vai perdoar o seu marido. Deus só vai perdoar a sua esposa quando ele se arrepender. Não é ele frequentar a igreja que Deus vai perdoar ele, não. Não é ele indo à igreja que Deus vai perdoar ele, não. Porque ele precisa confessar, ele precisa deixar, ele precisa abandonar. Ou seja, ele precisa fazer uma série de coisas para que ele possa vir a ser salvo. Certo? E é isso aqui, gente. Deixa aí essa palavra aí para vocês, né? Espero que vocês entendam aí, tá bom? Então, gente, logo o frequentar a igreja não salva ninguém, não liberta ninguém, não perdoa ninguém. É o você viver verdadeiramente, abandonar os seus pecados, abandonar os seus erros, certo? Né? Se arrepender, sair dele, certo? O ir à igreja vai ser só, né, o adicional, né, de pessoas que são salvas, vai para a igreja, vai, frequenta. Mas não é o frequentar a igreja que faz com que a pessoa seja salva, tá bom? Beijo!